Olá, estamos de volta e vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre a Igreja da Serra e algumas coisas que a gente tem experimentado e que tem sido incrível. Você pode mandar o seu e-mail para a gente e trocarmos uma ideia e contribuirmos, quer dizer, você contribuir com o que a gente está aqui compartilhando e acrescentar, talvez, alguma observação, né? Não sei se deu para você perceber, mas nós não estamos trabalhando dentro de um roteiro tão sistematizado. Eu estou aqui trocando essa ideia e compartilhando aquilo que está acontecendo, a gente está vivenciando. Só para você ter uma ideia, nós estamos no ano de 2011, agosto de 2011, e nesse período nós vamos estar completando 5 anos de existência na comunidade. E as experiências que nós temos tido são experiências bacanas. Nós temos sido considerados nessa comunidade, temos sido respeitados por essa comunidade. Os negócios que nós fazemos são negócios claros, limpos, e isso tem dado uma credibilidade para a gente. As pessoas com quem a gente tem caminhado, a gente tem incentivado a uma cidadania, uma busca de saber como está a vida política da nossa comunidade, né, de denunciar aquilo que precisa ser denunciado, enfim. Temos trabalhado essa consciência cristã de verdade. Não é uma consciência cidadã, é uma consciência cristã. E que, por consequência, a cidadania, o ato cidadão, o ato do indivíduo na sociedade, ele acaba repercutindo de uma certa forma natural. Nós estamos ainda falando sobre esse termo, né? E parece até que a gente está se alongando em alguma coisa que parece muito simples. Eu venho falando que é esse movimento que tem nos motivado e no caminho pelo qual Jesus nos permite trilhar, expressarmos os valores desse reino, os valores que o Pai assim o deu, também tem nos dado dessa forma e tem te dado, né? Isso não é uma visão única, isso não é uma visão do Robson, né? Eu também não gosto muito dessa coisa do nome, né? Igreja não sei o que de fulano de tal. Eu não curto muito isso não, aqui não tem isso, a gente não estou pregando isso, não estou reproduzindo isso, eu apenas estou compartilhando com você aquilo que de fato Deus tem nos chamado, tem me chamado, chamado a mim e a minha família, aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito de Deus a viver exatamente isso, esse discipulado integral, esse comprometimento integral de vida com as pessoas com quem a gente tem relacionamento. Então, eu não estou apenas fazendo aqui um discurso filosófico, um discurso teológico. Eu estou aqui partilhando sobre aquilo que a gente de fato tem vivido, né? E eu espero que isso esteja te abençoando, de alguma forma contribuindo para o teu crescimento, ou até mesmo contribuindo para uma testificação. Outro ponto assim que que eu quero trazer e destacar é dentro disso, né? O que nós fizemos ou o que nós temos feito quando nós chegamos aqui nessa região? Como eu já disse anteriormente, eu fui atrás, por exemplo, de ler livros sobre história. E aí eu descobri que nós temos em torno de 3 a 4 livros importantes aqui na região. Fui atrás desses livros e procurei entendê-los. Eles falam da história. Aí eu estou falando de Nova Friburgo, se você pesquisar aí, você vai encontrar Nova Friburgo, a Suíça brasileira, né, os imigrantes, as primeiras famílias que vieram para cá, como que se deu por decreto esse município, como que foi loteado esse município para os imigrantes. Enfim, tem todo um processo histórico construído, as famílias que vieram, né, essa teia, essa rede que é feita, as características culturais, as características de outros povos que chegaram. E essas características, essa realidade, a gente vai encontrar questões valorosas, né? Questões de princípios importantes na construção e na identidade dessa cidade, desse município. Porém, nós vamos encontrar também questões que demandarão talvez de uma análise, porque ela está provocando um mau hábito, está mascarando algumas coisas que, quando o ser de Cristo habita em mim, entra em confronto. Vai entrar em confronto fatalmente, e isso aí é aplicável em qualquer outra cultura.
É importante a gente enfatizar que, principalmente no Brasil, nós tivemos uma influência muito forte da Europa, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que trouxe a visão dessa boa nova, mas institucionalizada numa cultura. É a tal da visão etnocentrista, né? Que acaba olhando para uma outra cultura sobre a sua ótica. É aquela visão de você chegar para uma cultura, né? A exemplo da cultura indígena, e que você, ao olhar aquela cultura, as mulheres nuas, os homens nus, e aí você encara que aquela pessoa não pode estar na presença de Deus daquela forma, mas essa visão é uma visão etnocêntrica, em que a gente quer impor a nossa vontade ou aquilo que a gente acha que é a cultura verdadeira ou a leitura certa no outro. Né? Eu lembro, eu tenho uma vivência na área da música e eu vivi o cerceamento, por exemplo, de tocar bateria. Né? Quantos problemas eu já tive por querer tocar dentro daquela igreja um hino com bateria. Gente, era um troço de louco, né? Porque a leitura, a informação que nos veio sobre como cultuar ou como prestar realmente um culto foi daquele formato. Aí eu paro para perguntar, ninguém parou para examinar que aquela leitura era a leitura de um povo, de uma cultura, de uma sociedade, de uma estrutura, e não é a leitura verdadeira? Quer dizer que eu não posso criar um samba que glorifique a Deus? Eu não posso criar um shot que glorifique a Deus? Eu não posso criar uma bossa nova que glorifique a Deus? Eu não posso criar um rap que glorifique a Deus? Eu não posso criar, eu não posso desenvolver, eu não posso pegar a cultura, eu não posso pegar essa diversidade e entregar para Deus? Posso sim. O que nós precisamos fazer é uma leitura para saber em que isso, criado pelo homem, pelas relações sociais, não está, por exemplo, em culturas que você não gosta de falar a verdade, em culturas em que a máscara social é muito forte, a cultura em que as redes sociais elas acabam sendo redes do mal, né? Que eu sei mais dos teus podres do que dos teus valores. Nós precisamos chegar dentro de uma comunidade e enxergar qual é a leitura, o porquê que daquelas coisas estão acontecendo. Isso não é papel só de um líder que configuradamente, aí vai um outro apontamento sobre essa questão do pastor, por exemplo. Nós temos a ideia de que o pastor é o homem enviado por Deus, porque ele fez seminário, fez teologia, e ele está apto para falar das verdades de Deus. Gente, biblicamente falando, pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que apacenta. Pastor é aquele que ama o Cristo e apacenta as pessoas, que cuida das pessoas. Portanto, se você é um cuidador, você é um pastor. Se você está cuidando em nome de Jesus, você está cuidando como um pastor. Presbítero é aquela pessoa que tem a capacidade de dar conselhos, pessoas de mais idade ou de maturidade. Que nem sempre alguém que tem idade tem maturidade. Às vezes tem pessoas muito mais novas que têm a capacidade de serem conselheiras do que as pessoas com mais idade, com a suposta experiência. Então é importante a gente entender quais são os termos bíblicos que estão ali e a gente tentar nortear. E a gente acabou dando para algumas pessoas, por causa de determinadas atribuições ou determinados conhecimentos ditos teológicos ou acadêmicos dentro da área eclesiástica, que eles têm maior condição do que o outro de exercer um ministério efetivamente. Gente, isso não existe não. A pluralidade é que é importante no reino. Vai ver as igrejas que Paulo plantou, quantas pessoas estavam. Quantas pessoas estavam lá liderando? Preste atenção nisso, isso é um detalhe bem importante. Então, olhando para o nosso contexto, o que nós fizemos aqui? A igreja conhece sua comunidade e a comunidade passa a conhecer quem são as pessoas do movimento. Repetindo o modelo de Jesus. E hoje eu posso cultivar, por exemplo, as pessoas passam por mim, aquele ali é o Robson. Aquele ali é o Robson. Aquele não é o pastor, aquele é o Robson. Porque pastor não está na minha certidão de nascimento. Pastor não é um título. Pastor é uma função do corpo.
Não é um título acadêmico, é função do corpo. O título acadêmico é teólogo, filósofo, psicólogo, né, advogado. Isso é título acadêmico. E aí a gente vai repetir o modelo de Jesus, a gente vai repetir o modelo institucional. O modelo de Jesus ou o modelo institucional? Qual é o modelo que a gente vai repetir? Queremos. Então, o que nós entendemos de fazer? Olhar para essa comunidade, entender a leitura dela, como que ela se relaciona. Quais são os paradigmas que a gente precisa quebrar? Como que a gente vai intervir? Qual é o altar do Deus desconhecido? Quais são as pessoas que estão envolvidas com a idolatria? O que é a idolatria? Qual é a idolatria predominante nessa comunidade? A idolatria. A idolatria predominante nem sempre é aquela idolatria que a gente conhece como aquela idolatria estampada. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro.